E a gente continua aqui na Academia Bioforma, Utilidade Pública de hoje, trazendo dicas práticas, forma correta e a forma errada de executar alguns exercícios. No primeiro bloco, reforçando, nós mostramos uma puxada, um exercício para costas, né, e também a cadeira flexora, né, que é exercício para a parte posterior de coxa. E aí, professor Yuri Sampaio, que é quem está dando uma mãozinha aqui para a gente nessa explicação, esse exercício que a gente terminou o bloco anterior, que é a flexora, quando há um excesso de peso, como a gente estava conversando, que acaba sendo muito comum algumas pessoas aí quererem exagerar no peso, o que acontece? Veja, nesses exercícios que a gente fica mais apoiado, né, que a gente chama de cadeia cinética aberta, onde os membros eles não estão tocando o solo, e aí a gente tem já um padrão e um apoio no aparelho, o excesso de carga pode não ter muita interferência na execução do movimento. O que pode acontecer é ele não conseguir fazer o movimento por excesso de carga, né? Mas também pode ter a vir alguns erros comuns com o exercício, que a gente coloca muita carga. Alguns a gente tem mais, tipo uma cadeira extensora, a gente pode ter um padrão de movimento mais diferenciado. Na flexora vai depender muito. A gente colocou um pouco de carga a mais aqui do que o professor pode carregar, e ele vai mostrar aí, né, como é que ele poderia fazer esse exercício ou qual erro ele pode fazer cometendo, se ele conseguir também fazer o exercício no caso, né? Vai depender. E se for aquele caso da pessoa, não, olha, eu vou fazer para não passar vergonha. Não é isso, tá, professor? Isso aí, vamos lá, professor. Isso, ó, a execução vai começando a ficar dificultada, ele está saindo, já está tirando o quadril do apoio, perceba que ele sai com o quadril, né? Já a repetição ela não está vindo já no movimento completo, então são erros mais básicos que acontecem. Não venha a ter muito prejuízo não em termos funcionais, né? Isso aí pode acontecer muito mais com exercícios que a gente está livre, um exercício de supino livre, um exercício de um agachamento, que a gente pode até mostrar, né? Mas esses exercícios apoiados, exercícios em máquinas, né, que sempre tem já o apoio, fica um pouco mais difícil de vir a ter prejuízo, mas mesmo vai ser a condição de exercício e a movimentação em grama que vai ser um pouco dificultado aí e um pouquinho mal feito, vamos dizer assim. E agora a gente vai dar uma dica de qual exercício? Vamos para um agachamento, um exercício bem complexo, muito utilizado nas academias e que tem muitos errinhos básicos que realmente tem que estar muito atento para não vir a ter uma lesão. E as lesões são mais graves, principalmente se trabalhar com muita carga. E a gente continua aqui trazendo as dicas, agora a gente vai falar do agachamento. Professor Yuri, esse agachamento aqui especificamente com a barra, porque a gente sabe que há vários tipos de agachamento. Podemos fazer na barra guiada, podemos fazer segurando halteres, anilhas. Esse é um agachamento livre, um agachamento com barra. Primeira coisa que a gente deve atentar é no apoio. Tem pessoas que às vezes se machucam, né, fazendo excesso de força nos braços, nas mãos, e aí machuca um pouco o pescoço. Então tem pessoas que põem um tipo de acolchoado para poder melhorar e não agredir diretamente, né, a parte de, costuma-se dizer, não fica no pescoço, ele fica nos ombros. Então a barra fica nos ombros. Isso aí, tendo em ordem, a gente vai para o movimento. A gente vai passar para vocês primeiro o movimento errado, o movimento de como não se deve fazer o agachamento. Esse exercício é um exercício muito completo, trabalha a musculatura de quadríceps, trabalha a musculatura de glúteos, trabalha também a parte posterior de coxa, trabalha a panturrilha e até abdômen. Então é um exercício que requisita muita ativação muscular, dependendo da carga ou então da quantidade de repetições, é um exercício que traz um resultado muito bom, né, para todos esses segmentos que a gente disse. Mas tem que ter muito cuidado porque ele também é muito danoso. Então ele pode vir a prejudicar joelho, lombar, né, cervical, torácica. Então a coluna como um todo pode ser lesionada com esse exercício. Tem que ter muito cuidado, tem que ser feito da forma mais correta possível e sob orientação, principalmente quando se trabalha com grandes cargas. Esse aqui é um exercício que, diferente da flexora que a gente mostrou, se colocar grandes cargas e não fizer uma execução correta, a gente pode vir a ter lesão, tá certo? Movimentação de como não se deve fazer o agachamento. Ó, o joelho vai lá para frente, né? A coluna, ela faz um arco, isso, bem afundado, o peito bem para frente, a gente observa aqui os joelhos bem abertos, a gente vê bem uma projeção da ponta dos joelhos passando da ponta dos pés. Isso pode dar um dano de joelho, de tendão patelar, uma inflamação de tendão, que às vezes não acontece no primeiro momento. Ele faz aqui, está sentindo um coxa? Tá, não tem como não sentir. Ele está agachando. Qualquer pessoa que agacha vai ativar a musculatura de coxa. Mas um movimento repetitivo, né, séries repetitivas ou dias repetitivos de treino de coxa com esse tipo de agachamento pode vir a provocar algum tipo de dano, algum tipo de lesão. Ou seja, erros aí que são muito complicados. O joelho indo além da ponta do pé na hora do agachamento
E a coluna, Isso, uma projeção muito grande do peito para frente, trazendo aqui, olha, uma extensão muito grande de paravertebrais. Então, assim, um arco. por aí, um ar. Esse está errado. Esse não está correto, exato. A gente faz a forma correta. A gente tem que alinhar os pés. Agora a gente vai mostrar da forma correta. A gente agradece muito aqui ao professor Marcos Lima, porque a gente sabe que não é fácil essa demonstração aí, repetidas vezes de cada exercício. Assim, para o professor mostrar também o que é errado, também não é fácil, né? Já está valendo pelo treino de hoje dele. Já não vai treinar, ele já passou para ali. Poxa, eu hoje ia treinar perna, não vai mais. Agora ele já está valendo, já deu, tá ticado o treino de perna de hoje. Então, os pés à frente, isso, bem ajustados. É como se ele fosse sentar numa cadeira atrás, como se tivesse alguma cadeira ou algum banco e ele fosse sentar. Movimento, postura, o abdômen vai ter que estar forte, né? E aí ele vai executar o movimento. Ó, você vê, muitas vezes, por uma questão de falta de flexibilidade, o movimento ainda não sai correto. Observe que ainda não está da forma que deveria ser perfeito. Ele teria que jogar o quadril um pouco mais para trás e trabalhar com uma flexão maior. Vai, agache. Ó, não vai. Então esse exercício não é indicado para esse tipo de pessoa, porque ele não tem uma flexibilidade suficiente para trazer um padrão correto de movimento. Ele está tentando fazer certo aí e não está conseguindo. Eu vou tentar agora fazer o movimento. Ali a gente, mesmo que diminuísse a carga, o professor Marcos, é bem possível que ele não fizesse o movimento, por algum bloqueio articular ou por uma falta de flexibilidade. Isso aí é mais um problema funcional mesmo, de biomecânica, e não de carga, nem de sobrecarga. Vou tentar fazer o movimento aqui. A gente vai deixar os pés à frente. Existem algumas variações para esse movimento, mas o mais simples e não o mais correto, mas o mais usado e o menos lesivo. A gente faz o movimento de agachamento. Tá? Joga o quadril para trás. Você vê que não há muita movimentação do joelho. O joelho ele fica parado e ele não passa a ponta do pé. É muito abdômen. É muito abdômen. Se for muita carga ou muita repetição, a gente vai usar bastante o abdômen. É um exercício muito bom. Tem que ser bem executado. Professor, daqui a pouco a gente vai voltar com outras dicas. A gente vai ao intervalo e a gente volta em 2 minutos.